Bom dia, queridos. Antes de dar sequência àquilo que eu quero compartilhar com você nessa manhã, eu não poderia deixar, uma vez que eu vou falar sobre paternidade, apresentar a minha família. Essa é a Janaína, com quem esse ano eu completo 14 anos de casado. Amém? E eu sou muito feliz de poder Deus ter me presenteado com algo tão especial, que é a minha esposa. Dizem que do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E eu aprendi no seminário com alguns professores que muitas vezes o pastor dos pastores é a sua esposa. E nós queremos aqui agradecer ao Senhor pela nossa família. Essa é a minha filha, Cleo. Agora em dezembro ela faz 5 anos. E esse é o nosso novo bebezinho de 10 meses, que eu digo que ele é o nosso texano. Não é americano, que lá nos Estados Unidos quem é do Texas diz, não, aqui é texano, não é americano. E ele vai completar agora 11 meses. Então eu gostaria de apresentar. Quer falar? Quer dizer um oi, filho? Não? Tá bom, vai lá com a mamãe. E eu gostaria de passar um vídeo para você. Você pode me dar alguns minutinhos da sua atenção? Eu quero passar um vídeo para você e depois eu vou falar um pouco mais sobre o nosso livro. A gente sempre conversou sobre adoção, mas nunca assim, vamos realmente adotar. Aí fui na Casa Lar e de repente uma menina começou a me olhar e já aquilo doeu meu coração, né? Aí eu perguntei, tu quer passar o final de semana na minha casa? Ela disse, querer, eu quero, tia, mas eu tenho mais 3 irmãs, elas podem ir? Saltar de 2 filhos para 6, né, triplicar o número de componentes da família não era coisa fácil de se fazer. A responsabilidade é muito grande. Tu fazer uma adoção que não seja planejada, que seja uma coisa traumática para a criança, é pior do que tu não adotar. Inicialmente era a ideia de uma adoção, mas eu me vi na situação que eu não podia deixar essas crianças lá. E ali já tinha uma outra família. E as 4 eram uma família. Então, o melhor de tudo para dar certo era que a gente unisse aquela família a essa outra família que estava disposta a adotar. Nós não somos ricos, não temos poder financeiro, não somos economicamente bem-sucedidos, mas nós temos uma coisa que a gente pode dividir com quem está precisando, que é o amor. Não tem outra palavra, assim, porque eu acho que o amor, ele supera tudo, né? A gente consegue, com amor, resgatar outros valores que muitas vezes, assim, a gente nem lembra, mas está tudo ali dentro, sabe? Porque quando tu adota uma criança, 4 crianças, 3 crianças, sei lá, tu estás dando amor que é incondicional. Ou seja, tu amar o filho que é teu, biologicamente, é uma coisa normal. Agora, tu amar o filho de outro, né? Não foi somente nós que escolhemos estas crianças que estavam lá, nós fomos também escolhidos por eles. Porque hoje é a família que é, porque eles acreditaram nessa família que eles escolheram também. Lá na Casa Lar, as pessoas acho que só importavam com a idade. E foi muito impressionante de a minha mãe ter coragem de adotar várias meninas, ainda mais com idades diferentes. Nós não exigimos que eles nos chamassem de pai e mãe, nós não exigimos o amor em troca, né? Isso aí foi acontecendo, naturalmente, foi acontecendo. E hoje a gente sente que isso aí é uma coisa natural deles, né? Já tive experiências de não ter um pai e uma mãe, então ter de novo, além de ser bom, é muita sorte. Eu senti que eu tinha uma família de verdade na hora que eu comecei a chamar eles de pai e mãe. Foi maravilhoso, assim. A decisão da adoção muitas vezes é um ato espontâneo e natural, na hora que o teu coração bate mais forte, o teu olho brilha. E essa decisão que a gente tomou foi de não separar as irmãs. Eu vejo que elas são fortes hoje
justamente porque elas sabem onde estão todas. Elas sabem que são amadas, elas sabem que tem alguém que se preocupa com elas. O que eu quero passar para eles, na realidade, é o que eu aprendi com os meus pais, né? Os meus pais, eles me ensinam bastante dar valor àquilo que você tem, sabe? Aquilo que você constrói, né? Que tem que sempre ir atrás dos seus objetivos, estudar para ser alguém na vida. Hoje a gente luta muito pela educação deles. A Elô, que está fazendo o terceirão, ela vai fazer o vestibular para odonto. A Ana quer fazer direito para ser juíza. Dá vontade de sair falando para todo mundo que filhos maravilhosos que eu tenho e quanto que vale a pena adotar. Porque você não precisa esperar um filho, mas sim conhecer um filho. Lá dentro de um orfanato tem crianças que querem ser amadas. E essas pessoas que têm um amor para dar, por que elas não dão? Acho que amor de mãe e de pai não tem um outro igual. A minha família vai fazer 6 anos que ela é desse tamanho. E 6 anos é pouquíssimo tempo. Os laços de família, eles vão se fortalecendo a cada dia. A gente faz mais os programas que cabem no nosso dia a dia, assim, de diversão, de correr na praia, de jogar bola, de fazer piquenique, de pescar. Coisas que não precisam investir muito dinheiro e eles jamais vão esquecer. Às vezes não investimos nada de dinheiro, pegamos pacote de bolacha, botamos numa mochila e vamos todo mundo e é bem divertido, assim. São gestos simples do teu dia a dia que tu vai acumulando riqueza dentro de ti, né? E as pessoas brincavam comigo, a gente tinha 9 anos de casado, e as pessoas brincavam comigo assim, pastor, o senhor não pensou em adotar? Eu falei, não, quem sabe um dia, talvez, vamos ver, mas na verdade a boca fala do que o coração está cheio. E as pessoas brincavam, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma criança e vou botar na sua porta. E aí eu dizia brincando, tudo bem, eu pego da minha porta e ponho na sua. E Deus, quando quer mover algo na terra para que o projeto do céu se manifeste na terra, Ele se revela a nós. Assim como fez com José. José, ele tinha todas as razões lícitas, legais, para não mais casar com Maria. Mas foi necessário uma intervenção divina, uma revelação do céu, para mostrar para José qual era o projeto divino do céu, e o que Deus queria fazer na terra, para que José pudesse dizer sim, para adotar Jesus. Você sabia que Jesus é um filho adotivo? Você sabia que os 2 libertadores da Bíblia, do Antigo Testamento, Moisés, do Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo, são 2 filhos adotivos? E que nós, segundo Gálatas 4, do versículo 1 ao versículo 7, diz que nós somos filhos adotivos por meio de Cristo Jesus, e por isso as promessas de Abraão repousam sobre mim e sobre você, queridos. Não tem como igreja nós temos um coração fechado para adoção. E naquela madrugada, conversando com a minha esposa sobre o CIS, se nós não tivéssemos adotado a Cléo, onde ela estaria? Eu lembro que na primeira semana, quando nós adotamos, nós estávamos levando para a sua primeira consulta pediátrica, e nós olhávamos, infelizmente ali em Fortaleza ainda tem algumas crianças de rua, e elas estavam ali de pés descalços, algumas com o nariz remelento, no sol quente, pisando no asfalto quente, e eu olhava para aquelas crianças e eu chorava, porque se eu não tivesse dito sim para a revelação do Espírito Santo, podia ser a minha filha lá no lugar daquelas crianças, podia ser a minha filha. No Brasil hoje nós temos mais de 44 mil crianças em abrigos. Nós temos um pouco mais de 6 mil crianças disponíveis para adoção. Mas nós temos mais de 3 milhões de órfãos no Brasil. No top 10 do mundo, ou seja, nos 10 primeiros países do mundo que tem mais órfãos, o Brasil é o 9º. Você sabia que a Unicef recentemente liberou uma estatística que há quase 160 milhões de órfãos no mundo? E que se nós colocássemos todos esses órfãos num lugar só e fizéssemos dessa geografia uma nação, seria a 9ª maior nação do mundo. E naquela madrugada, conversando com a minha esposa sobre se não tivéssemos adotado a Cléo, Deus veio com uma frase muito forte na minha mente, e que não saiu mais da minha mente durante toda aquela madrugada, e daí surgiu o livro. E Deus falou para mim o seguinte: por mais que o mundo rejeite,
por mais que os reprodutores, que eu não chamo de pai e mãe, mas por mais que os reprodutores biológicos abandonem tantas crianças, nos hospitais, nas ruas até, eu nunca os abandonarei. E o meu plano B é trazê-los de volta para o meu plano A. Deus tem um plano original para cada um de nós, queridos. Deus tem um plano original para cada uma dessas 160 milhões de crianças órfãos no mundo. Salmo 139, 16 diz que Ele escreveu todos os nossos dias no livro da vida antes que um deles viesse a existir. Mas também no Salmo 68, versículo 5, Ele diz e se apresenta como o Pai dos órfãos. Você já parou para pensar a apresentação de si mesmo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que deu nome aos astros do céu, criou tudo pelo poder da sua palavra, quando Ele decide se apresentar para a humanidade, como Ele se apresenta? Ele não se apresenta como o grande Criador, Ele não se apresenta como tantos outros atributos que Ele poderia se apresentar, mas Ele se apresenta como o Pai dos órfãos. E no versículo seguinte, versículo 6, Ele diz: e eu faço com que o solitário habite em família. A intenção do coração de Deus, queridos, não é construirmos abrigo somente. Sim, é necessário, é urgente diante dessa crise global. E diante dessa crise global, deixa eu ler algumas estatísticas rapidamente para você. 63% dos suicídios de jovens adolescentes são jovens oriundos de uma casa sem um pai. 63%. 90% das crianças de rua, fugitivos, são crianças oriundas de um lar sem um pai. 71% das jovens adolescentes são jovens que não têm um pai. 70% dos jovens que estão em instituições administradas pelo Estado são jovens oriundos de um lar sem um pai. 71% de crianças que não terminam a escola, sua vida acadêmica é prejudicada, vem de um lar sem a presença de um pai. 80% dos estupradores procedem de um lar sem um pai. 85% das pessoas presas procedem de um lar sem um pai. E 40% de todas as crianças no mundo hoje vivem num lar sem um pai. Um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, ele diz uma frase muito forte que nos faz refletir: o silêncio em face do mal é o próprio mal. Deus não vai nos manter inocentes. Não falar é falar. Não agir é agir. E assim surge o nosso livro, como resposta a essa crise global chamada orfandade. Se nós pegássemos todas essas estatísticas da crise que o mundo vive hoje, eles têm algo em comum no seu fundamento: são famílias desestruturadas. Queridos, e o plano A, alinhados com o coração do Pai, é essa manifestação, é sermos boca de Jesus em nossa geração, de João 14, 18, quando Jesus clamou, e esse clamor de Jesus continua ecoando até hoje: não vos deixareis órfãos. E por isso Ele manda o Espírito Santo. Nesses dias aqui, pregando para o culto de casais, Deus falou algo muito forte comigo. Deus disse assim: Davi, não adianta a igreja brasileira orar por avivamento enquanto ela não entender a causa dos órfãos, porque o meu reino não é um reino de denominações ou de membros, mas o meu reino é um reino de filhos e filhas. E a minha intenção não é encher templos, mas esvaziar orfanatos e restaurar famílias. Por isso, querido, se deixe ser usado por Deus nesse plano A, de trazer essa geração que está tendo o seu destino abortado dentro do ventre, mas também fora do ventre. Se deixe ser um crente cheio do Espírito Santo e diga sim para a adoção. Adote o seu filho biológico, adote os seus filhos espirituais e adote aqueles que não têm mais pai e mãe. O meu convite para você é que você faça parte, assim como Neemias, de uma reforma em nossa geração. Neemias, no capítulo 1, quando ouviu as más notícias vindo da terra dos seus pais, ele não só lamentou e murmurou, mas ele foi orar, jejuar, e ele deu uma resposta. Queridos, quando nós damos uma resposta, Provérbios 16, 4 diz que Deus criou todas as coisas com propósito. Quando nós damos uma resposta positiva ao que Deus nos mostra, nós nos alinhamos com o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso que sejamos Neemias, pais, mães, reconstrutores do muro do Brasil. E por isso Deus falou: volta para o Brasil, Davi. Quanto mais notícia ruim eu ouvia do Brasil, mais as pessoas falavam: não volta, não é tempo de voltar. E eu falava: eu vou voltar, porque eu vou colocar nem que seja um tijolo nesse muro, mas eu vou fazer a minha parte na reconstrução da minha nação.
Por isso, queridos, você consegue ouvir hoje Jesus falando mais uma vez, não vos deixarei órfãos? Você consegue ouvir mais uma vez esse vídeo que foi feito pelo Estado de Santa Catarina, juntamente com a instituição Laços, Pontos de Amor, diz algo poderoso. Nós não precisamos de muito dinheiro para adotar. Nós precisamos de algo que nós já temos, queridos. O amor. O amor incondicional. Esse vídeo não é de uma igreja. Essas pessoas aqui que não são atores, também não sei, quem sabe, se são evangélicos ou não, mas não é um vídeo de uma igreja evangélica, produzido por algo religioso. É do governo, em parceria com Pontos do Amor. E nós, queridos, o que nós estamos fazendo com relação a essa crise global, a esses 153 milhões de órfãos? Quantos cristãos você conhece que adotou uma criança? E você que é pai e mãe, como está o seu relacionamento com seus filhos? O nosso livro tem esse propósito. O nosso livro não é para passar a mão na nossa cabeça. O meu livro não é um livro de autoajuda, mas é um livro que vem para despertar a igreja e para inspirar um movimento de paternidade responsável, como diz na Constituição Federal. Uma paternidade responsável. Pais biológicos, adotivos e espirituais. Para que esses filhos que clamam debaixo de uma cultura de abandono e rejeição, eles possam encontrar pessoas cheias do Espírito Santo, que possam amá-los incondicionalmente. O mundo abandona, o mundo rejeita, mas a igreja acolhe. O mundo diz não, mas a igreja diz sim para o amor incondicional, para a adoção. Por isso, junte-se a nós nesse movimento por um Brasil sem órfão. Adquira o nosso livro, leia, seja edificado. E eu digo, para terminar, na introdução do meu livro, que a minha intenção não é que você leia o meu livro de uma sentada só, mas é que ao lê-lo você tenha vontade de parar de lê-lo. Parece paradoxal, mas porque você sinta tanto o peso da responsabilidade de Deus falando no seu coração, que você coloque o seu rosto no chão e vá orar, que você vá ler a Bíblia, ok? Deus te abençoe. Você pode passar ali na livraria. Eu queria chamar aqui o pastor Luiz. Quero agradecê-lo publicamente, como meu pai espiritual, alguém que esteve conosco ali nos Estados Unidos, alguém que liberou sobre o ventre da minha esposa uma palavra, e nós concebemos o Rafael, o nosso filho biológico, que foi uma surpresa de Deus para nós. Alguém que acreditou no nosso encargo e que nos chamou para caminhar com Ele, e nós queremos dizer que nós o amamos, como eu escrevi para você na dedicatória. Nós honramos sua vida, seu ministério, e para nós é uma honra poder servi-los e poder caminhar com esse homem que é pai, não só de púlpito, é exemplo, não só na teoria, ama não só de palavras. Eu sou uma testemunha real e ocular desses fatos. É uma honra poder lançar esse livro pela Vinde, poder servir vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado.